E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e hoje eu vou mostrar 3 fórmulas que vão deixar as planilhas de vocês muito mais profissionais. Existem uma série de fórmulas no Excel, algumas mais básicas, como soma, como média, e existem outras um pouco mais complexas. Mas existem algumas que se destacam pela quantidade de vezes que a gente usa e pela funcionalidade que elas nos trazem. Então hoje eu vou mostrar para vocês 3 fórmulas que têm essa característica de ser muito transformadoras e que vão transformar as planilhas de vocês e vão levar vocês a outro nível de análise. Então, bora para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês agora na prática. Então tá, pessoal, que nem eu falei para vocês, agora na tela do computador eu vou mostrar 3 fórmulas que vão mudar o jeito com que vocês trabalham com o Excel, tá? Essas 3 fórmulas são fundamentais, são fórmulas que vão realmente transformar o jeito que vocês trabalham e eu recomendo que vocês fiquem até o final, porque a terceira vai ser uma fórmula nova, uma fórmula que está entrando no Excel agora e que realmente vai mudar tudo que a gente vinha fazendo até agora. A gente pode esquecer aí 2, 3 fórmulas que a gente usa até hoje, que essa fórmula vai substituir essas outras e a gente vai passar a trabalhar com uma fórmula só. Então fiquem ligados até o final porque vai ser importante. Então tá, vamos para a primeira fórmula. A primeira fórmula que eu vou mostrar para vocês é a fórmula C. A fórmula C, ela faz uma comparação, um teste lógico, que nem o Excel chama aqui, e se a condição que a gente testou for atendida, ela faz uma ação que a gente determinar, e se a condição não for atendida, ela faz uma outra ação que a gente determinar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, criei uma planilha de exemplo mesmo, como se a gente estivesse fazendo um controle mensal de entradas e saídas dos gastos, e aí a gente quer dizer se o nosso saldo é positivo ou negativo. É um exemplo mais simples assim, mas para vocês verem o poder dessa fórmula C. Vamos para a tela aqui. Então, aqui eu tenho entradas, saídas e um saldo. Então, eu quero que o Excel me diga, eu quero mostrar aqui em palavra, se o meu saldo é positivo ou negativo. Então, eu vou começar aqui C, então o igual C, como todas as fórmulas que a gente começa, e aí ele pede ali o teste lógico. O que é o teste lógico? Então é o que a gente está testando. Aqui no caso, a gente quer saber se o meu saldo ele é positivo ou negativo. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai, se o C5, que é onde a fórmula que está meu saldo, for menor que zero, aqui o menor, esses ícones comparativos aqui, a gente usa o menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, igual ou diferente. Então, com esses testes aqui, a gente contempla aí uma gama grande de condições a serem testadas. Então, aqui eu vou testar se o C5, se o meu saldo é menor que zero, então, o primeiro ponto e vírgula, eu gosto de falar assim na sintaxe o então, se não. Fica mais fácil da gente ver. Então, vamos ver aqui. Se o C5 for menor que zero, então, meu primeiro ponto e vírgula, ele pede o valor C verdadeiro. Então, se essa condição for atendida, se o C5 for realmente menor que zero, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar, como eu quero escrever uma palavra, eu tenho que colocar entre aspas. Então, eu vou colocar, se for menor que zero, negativo. E vou fechar aquelas aspas que eu coloquei ali. Se não, o meu segundo ponto e vírgula é o valor se falso. Então, se a condição que eu testei lá, eu estou testando se o C5 é menor que zero, então negativo. Se não, se o C5 não for menor que zero, eu vou colocar positivo. Aí eu fecho parênteses para a gente terminar a fórmula e aqui eu vou repassar com vocês de novo. Então, como é que funciona o C? Eu vou colocar igual C, abro parênteses e ali o C5 menor que zero é o meu teste lógico, eu estou testando. Eu quero saber, o C5 é menor que zero? Eu estou perguntando isso por Excel. Se o C5 for menor que zero, então escreve para mim na tela negativo. Se não, então caso o C5 seja igual ou maior que zero, eu vou colocar positivo. É isso que eu estou dizendo para o Excel aqui nesse resumo da fórmula. Então eu dou o Enter e fica aqui o negativo. Então aqui eu vou refazer a mesma fórmula, eu até vou copiar e colar ela aqui em cima e vocês verem o que acontece. Aqui agora ficou escrito positivo, porque o que está acontecendo? Ele está testando se, olhem aqui em cima, aqui, ó, se o C4 é menor que zero, o C4 aqui no caso é 4.161. Ele não é menor que zero, então ele não vai escrever negativo. Ele vai fazer o que a gente chamou de se falso. Ele testa C4 menor que zero, ele vai dar verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele vai escrever negativo. Se for falso, ele vai escrever positivo. Então a fórmula C é uma fórmula que tem um uso geral. Eu poderia aqui, ao invés de escrever alguma coisa, eu poderia colocar se o C4 é menor que zero, então eu quero que tu pegue o C4 e soma mais 1000,
por exemplo. Se ele não for menor que zero, eu quero que tu pegue o C4 e diminua 5.000. Só para caso de exemplo aqui, vou dar um Enter. Então, ó, ele pegou 4.161 e diminuiu 5.000. Por quê? Porque o C4 não é menor que zero. E aí ele vai para a condição falsa. Beleza? Esse é o exemplo bem simples, bem prático do C. E agora eu vou mostrar para vocês a segunda fórmula, que é a fórmula indireto. Vou voltar aqui na tela inicial, então, no meu controle financeiro. Então, aqui, o que eu preparei, tá? Eu preparei para nós aqui uma lista com os meses, que vocês veem ali embaixo, que eu tenho uma aba com cada mês. Vou mostrar para vocês as abas aqui. Em janeiro eu estava mexendo, né? Tenho entradas, saídas e o saldo. Fevereiro, março e abril, todos no mesmo local de diferentes abas. Então, como é que eu vou usar o indireto? O que o indireto vai me trazer? Eu quero saber as entradas dos meses. Então eu vou colocar aqui indireto e vou colocar B2, que é lá onde tem a minha listinha de meses, e o que esse E faz? Esse E junta duas informações. Então eu vou juntar B2 e aí eu vou colocar aqui a referência de célula que está lá a minha entrada. Então no caso é C3. Então aqui esse exclamação aqui serve para a gente buscar um intervalo em outra planilha. Então, o indireto eu vou mostrar na prática aqui, agora eu já explico para vocês. Então, é o C3. Aqui deu erro de referência, por quê? Porque eu não tenho nenhum mês selecionado. Então, eu vou selecionar aqui janeiro. Então, vocês podem ver que ele me trouxe aqui 3.558. Só vou botar em formato de moeda aqui. Ó. Então, o que o indireto fez aqui, tá? O indireto, ele referencia outra célula. No caso aqui, eu chamei indireto B2 e C3. Então, o que é esse E? Vou mostrar para vocês aqui fora, tá? Eu vou fazer aqui o B2 e aí o que eu botei entre aspas é um texto C3. Foi isso aqui que eu fiz. Ele concatena essas informações, ele junta, o indireto pega o que tem de texto dentro da célula que eu referenciei ali, a B2, e junta com C3. Então é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui. Vou dar um igual, vou em janeiro, C3, ó, é o mesmo valor. É isso aqui que o indireto faz, ele transformou esse B2 que eu coloquei aqui dentro da fórmula no mês que eu digitei ali, janeiro. Então ficou a mesma coisa que se eu fizesse isso aqui, janeiro C3. E assim por diante. Quando eu mudo fevereiro, aqui eu escrevi fevereiro errado na validação de dados, mas aqui eu vou mostrar para vocês o março e abril, para vocês verem como ele vai mudando. Então vamos lá em abril, 2.276. Vocês podem ver que é entradas 2.276. Então é isso, o indireto, ele puxa lá o que eu escrevi na célula B2, que foi aqui no nosso exemplo, e junta com a referência C3 lá que eu coloquei. Então é a mesma coisa que se eu clicasse ali, agora no caso abril C3. Então isso também abre para vocês uma gama muito grande da gente poder buscar informações em outras planilhas que antes era mais complicado, teria que ficar clicando, teria que ficar buscando. Então se as nossas tabelas estão padronizadas, a gente pode usar o indireto para buscar informação e referenciar assim como eu fiz aqui. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula que eu falei que vai revolucionar o que a gente usa até hoje, que é o PROC-X. Então, o PROC-X é uma fórmula que entrou agora para o Office 365. Não sei se já entrou para todos os usuários, mas inicialmente era para os usuários que utilizam a versão mensal do Office 365 e eles iam inserir depois para quem está usando a semestral. Como eu uso a mensal, eu já tenho, tá? Mas pode ser que já tenha sido implantado em todos. Então, o que é o PROC-X? Ele substitui o PROC-V, tá? O PROC-V eu mostrei no outro vídeo ali, se tu não viu aqui, vou deixar o link do vídeo também. O PROC-V, ele sempre precisava da informação à direita do que a gente estava buscando. Então, com o PROC-X eu não preciso mais disso, e ele também abriu a gama da gente poder procurar mais de um resultado.
Antes a gente usava para isso o índice CORRESP, que eu vou fazer um vídeo também explicando, um outro vídeo explicando, porque pode ser que alguns usuários ainda não tenham o PROC-X, mas eu vou mostrar como o PROC-X facilita essa busca de duas informações também. Então aqui eu deixei uma pronta já para a gente ver como é que funciona. Então eu criei aqui uma demonstração de resultados, de exemplo, trimestre 1, 2, 3 e 4, um total de vendas, um custo de vendas e um lucro bruto para a gente trabalhar com a fórmula aqui só em caso de exemplo mesmo. Então aqui foram dados aleatórios e aqui eu coloquei o total de vendas. Eu vou apagar e vou fazer com vocês de novo, tá? Então aqui igual PROC-X, como todas as fórmulas a gente começa igual, e aqui ele pede pesquisa valor. Que valor eu quero pesquisar aqui? Eu quero o total de vendas, então eu vou pesquisar total de vendas e eu vou pesquisar ele nessas linhas que eu tenho. Então eu estou pesquisando na linha em que lugar está o meu total de vendas. E aí o que eu vou querer de volta são os resultados do trimestre 3, por exemplo. Depois eu vou fazer para a gente buscar com duas informações. No caso aqui, é como se eu já soubesse que eu quero as informações do trimestre 3. Tá? Aqui, fechei. Só isso, eu não preciso das outras informações ali. Vou dar um Enter. Olha ali, ele me trouxe 59.428, que é o meu total de vendas do trimestre 3. Digamos que eu mudasse aqui para custo de vendas, então eu estou referenciando aquela célula ali, ele vai buscar sempre o que está escrito ali. Então, custo de vendas menos 38.959. Ó, vocês podem ver que é o valor que corresponde à linha custo de vendas no trimestre 3. Então, essa busca ficou bem simples com o PROC-X. E agora eu vou fazer para a gente ir além. O que eu fiz aqui? Eu construí uma validação de dados para nos informar o trimestre que a gente quer buscar a informação. Olha que legal que vai ficar agora. Então, eu vou dizer que eu quero trimestre 1 e eu vou construir de novo aqui o meu PROC-X, tá? Então, eu vou botar igual PROC-X, para começar. Que valor que eu estou pesquisando? De novo, eu estou pesquisando o meu custo de vendas. Então, beleza. Qual é a matriz? A mesma que a gente fez antes. Agora, na matriz de retorno, o que eu vou pedir para ele me retornar? Um outro PROC-X, porque ele vai procurar outra informação agora. Que valor que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar o meu trimestre e vai pesquisar na minha matriz aqui. Vai pesquisar nessa aqui e vai me retornar a informação daqui. Olha só. Então, 34.035, vamos dizer que eu vou mudar para o trimestre 3. Então, ele me trouxe lá, ele buscou, vamos repassar a fórmula de novo aqui. O que ele fez aqui? Ele procurou o custo de vendas nessa matriz aqui que eu coloquei, de D8 a D10. Então, ele procurou em que linha estava o meu custo de vendas. Depois disso, eu busquei outra informação, um PROC-X do C4, que é o meu trimestre, e o trimestre ele busca nessa linha aqui. Então, onde está o trim 3? Nessa linha aqui, tá, né, na coluna G. E aí eu quero que ele me retorne o valor que esteja no cruzamento dessas duas informações. Então, primeiro ele vai procurar custo de vendas. Ah, achou aqui, na linha 9. E agora eu quero que tu me traga a informação do trimestre 3. Ó, procurando aqui o C4, trimestre 3, ele achou que está na G, ele vai descer até a linha do custo de vendas. Então ele cruzou a linha do custo de vendas com a coluna do trim 3 ali que eu pesquisei. E me trouxe o 38.959. Vou mudar aqui de novo. Digamos que eu estivesse procurando lucro bruto. Tá? E aqui, ó, 24,69 é o do trimestre 3. Se eu mudar aqui, trimestre 2, 29,140. E assim a nossa planilha fica mais automatizada. E essa busca de informações cruzadas, que antes eu só conseguia fazer com o índice CORRESP, que eu já disse que eu também vou fazer outro vídeo sobre, eu consigo fazer de uma forma muito mais simples com o PROC-X. Tá? Então é isso, pessoal. Com essas três fórmulas, vocês vão conseguir avançar muito nas análises de vocês, na forma como vocês trabalham com as planilhas. Então eu vou deixar essa planilha de exemplo aqui para download também, para vocês baixarem e estudarem um pouco o conteúdo. Mas se vocês forem atrás de mais informações da fórmula C, da fórmula indireto e da fórmula PROC-X que está entrando agora, eu tenho certeza que vocês vão avançar muito nos objetivos de vocês. Se tu curtiu o vídeo de hoje, te inscreve no canal, deixa teu like que isso vai ajudar o canal a crescer e trazer outras sacadas para vocês.